A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Marcos. Estarei trazendo para vocês nesta noite a meditação da palavra do Senhor Deus dos Exércitos e gostaria de estar meditando junto com os amados irmãos na palavra de Deus. Irmãos, vejamos bem o que eu vou estar trazendo aqui. A palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 16, versículo de número 13 e 14, fala da imutabilidade da promessa de Deus ao seu servo Abraão. O que acontece? Vamos lá. Irmãos, quando nós falamos de promessa, logo vem que elas vão se cumprir. O que a Bíblia diz no versículo 13? Que Deus, não tendo ninguém superior a Ele, mas estando determinado a cumprir a palavra de Deus, então Ele jura por si mesmo que abençoará Abraão e que certamente o abençoará e o multiplicará. Deus traz com essa promessa uma certeza para Abraão. Então Deus jurou por si mesmo, pelo seu próprio nome, a Abraão dizendo: certamente, Abraão, eu te abençoarei e te multiplicarei, e não vou me arrepender. Juro por mim mesmo, Abraão. Vamos pensar sobre isso. Hoje nós vivemos dias que nós observamos lá no Oriente Médio grandes guerras. Ali em Israel, no país em que Jesus Cristo nasceu. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Aquele povo é descendente direto de Abraão, a quem Deus fez uma promessa e um juramento dizendo que certamente o abençoaria e o multiplicaria. Lá no início, quando Deus chama Abraão, Deus dá um destaque ao chamado de Abraão. Vamos lembrar? Gênesis 12:1. Assim está escrito. Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai da terra da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, far-te-ei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Veja bem, quando Deus chama ele, Deus faz algumas promessas. Vai para a terra que eu te mostrarei, far-te-ei de ti uma grande nação, engrandecerei o seu nome, far-te-ei famoso, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e todas as famílias da terra serão benditas em ti. Amados, nisso aí está contida as promessas de Deus para Abraão e para o povo do país de Israel. Essa foi a aliança que Deus estabeleceu com Abraão. Abraão, um homem simples, um homem humilde, mas um homem de fé. Ele deixa o seu pai, deixa sua mãe, deixa seus irmãos para atender ao chamado de Deus e para viver a promessa de Deus. Então Abraão junta tudo que é seu e seu sobrinho Ló vai com ele, andando para uma terra a qual Abraão não conhecia, que é a terra prometida, a terra de Canaã, é o atual Israel. Hoje nós vemos um quadro de guerra naquele lugar. Amados, eu quero fazer uma pergunta para vocês. A Bíblia diz que Deus jurou por si mesmo, pelo seu próprio nome, dizendo para Abraão: certamente, Abraão, eu te abençoarei
e te multiplicarei. E determinada feita, Deus ainda fala para Abraão, lá em Gênesis 15, Abraão, sai da sua tenda, conta as estrelas do céu, porque assim será a sua descendência. Até ali Abraão não tinha filho, e Abraão havia voltado de uma guerra, e Abraão perguntou, Deus, quem é que vai ser o meu herdeiro? Vai ser mordomo Eliezer, o meu mordomo? Porque até aqui não tenho tido filhos. Então Deus fala a Abraão, levanta-te, sai da tua tenda e conta as estrelas do céu, porque assim será a sua descendência. E a descendência de Abraão está aí. Mas Deus fez um juramento específico a Abraão a respeito de Israel. Quando nós chegamos diante do povo hebreu, aquele povo que está no Oriente Médio é o povo de Abraão. Vocês querem ver uma coisa? Abraão tem um filho Isaque, Isaque tem Jacó. A Bíblia narra a fuga de Jacó fugindo do seu irmão Esaú. E a palavra de Deus diz que no meio do caminho, no deserto, sozinho, Jacó pega uma pedra e a faz de travesseiro e dorme. E a Bíblia diz que naquela noite, Jacó teve um sonho com uma escada posta do chão até o céu, e que no fim da escada tinha um trono. Nesse trono estava sentado Deus, que por essa escada subia e descia os anjos de Deus. E a Bíblia diz que naquele momento o Senhor fala com Jacó. Fala, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E eis que eu estarei contigo, por onde quer que andares eu serei contigo. E esta terra onde estás, eu, o Senhor, darei a ti e a tua descendência, Jacó. Deus faz ali uma aliança com Jacó, aquele cujo filho de Abraão, Isaque, havia colocado as mãos sobre a cabeça e abençoado, passando a bênção de Abraão, que havia passado para Isaque, agora passado para Jacó. Esse mesmo Jacó veio chamar-se Israel, que deu origem às 12 tribos da nação de Israel que está no Oriente Médio. Nós temos assistido esse quadro caótico de guerras em Israel. Por que eu falei todas essas palavras das promessas de Deus? Eu quero perguntar para vocês, vocês acham mesmo que alguma nação do mundo vai vencer Israel em guerra? A própria Bíblia diz que Deus vai pelejar as guerras de Israel. E hoje, a pergunta que eu quero fazer para você, aonde é na Bíblia que a palavra de Deus se cumpre, falando de descendente de Israel, descendente de Abraão, descendente de Isaque e Jacó? A Bíblia diz que há um descendente, que Deus confirma todas as promessas de Abraão nessa pessoa. Essa palavra está lá no livro de Gálatas, no capítulo 3. Quando Deus fez as promessas a Abraão, Deus falava que essa promessa ia se cumprir em uma pessoa que seria a pessoa da bênção, que seria essa pessoa que iria abençoar todos. E essa pessoa era um descendente específico. E esse descendente específico, irmãos, é Jesus. A Bíblia diz na genealogia de Cristo, no livro de Mateus, no capítulo 1, a respeito dos pais de Jesus, vamos dizer assim, a Bíblia diz que Jesus Cristo, filho de Abraão, filho do rei Davi e filho do Deus Pai. Mas por quê? Por causa da genealogia. Desde o período de Abraão, passando por Isaque, passando por Jacó, passando por Raabe, passando por Obed e passando ali por Jessé,
pelo rei Davi, até chegar em José e Maria, que foram os pais de Jesus Cristo aqui na terra. Esses são os ancestrais de Jesus. E Jesus Cristo é o descendente em quem as promessas que Deus fez a Abraão é depositada. Mas por que Deus deposita essas promessas em Jesus? Essa é uma grande pergunta. Porque Deus falou para Abraão: olha, Abraão, juro por mim mesmo que abençoando te abençoarei, e te multiplicarei e te engrandecerei. Juro pelo meu próprio nome. Eu te pergunto, Deus quebra a promessa? Então, aqueles que são os descendentes natural de Abraão estão lá no Oriente Médio, Israel em guerra. E a pergunta que eu faço, acha que alguém vai vencer eles por causa da promessa de Deus? Deus não irá pelejar por causa da sua palavra? Não deixará que o homem faça o que quiser? Porventura Deus não está vendo o que está acontecendo? Agora o outro lado espiritual, e aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, como que fica? Que a Bíblia diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ô pastor, onde é que está escrito isso aí? Lá em João 3,16. Que Jesus Cristo veio para nós. Lá no final do versículo está escrito que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, amados, eu quero que vocês entendam que o que eu estou falando é promessa. Quando a palavra de Deus fala de promessa, significa que não pode ser quebrado. Então, se você aceitou a Jesus Cristo e creu nele, que a Bíblia diz todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Está escrito lá em João 3,16. Amados, é a última parte do versículo lá. Mas quando eu enfatizo uma palavra desse jeito, eu estou querendo saber, você está abalado? A sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador, como ela está? Amados, nós temos que olhar para aquele que fez a promessa. Quem fez a promessa é poderoso para cumprir. Então, quando Deus enviou seu filho, seu único filho, para morrer na cruz, ele estava cumprindo a promessa dele que foi feita em Abraão, em Cristo Jesus, para a humanidade. Agora Abraão está estendendo o leque. Lembra que eu falei que Deus falou para Abraão: sai da tua tenda e contra as estrelas do céu. Você sabe quem são os homens, os descendentes de Abraão, comparado às estrelas do céu? São os que creem, são os crentes em Cristo Jesus espiritual, que de fato acredita que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da humanidade. Esses são as estrelas. Em outra determinada feita, Deus falou para Abraão: Abraão, se você conseguir, conta a areia da praia do mar, porque assim será a sua descendência. Ô pastor, e esses aí que são os descendentes que são como as areias do mar? Esses são os descendentes de sangue, tá? Os descendentes que têm um sangue natural do homem Abraão. São contados como a areia da praia do mar, são de natureza terrena. E as estrelas do céu, pastor, são os que creem em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Você acha que tem pouco descendente de Abraão no Oriente Médio? Mais especificamente na terra de Israel? Existe uma promessa estabelecida de Deus relacionada àquele povo. Quando Deus chama Abraão, ele disse: olha, bendito Abraão os que te abençoarem, maldito Abraão os que te amaldiçoarem. Todas as vezes que alguém amaldiçoa Israel no Oriente Médio, amaldiçoa a si mesmo, porque a palavra de Deus está empenhada. Mas
todas as vezes que alguém abençoa Israel, abençoa a si mesmo. Então reflita, vale a pena amaldiçoar quem Deus já abençoou? Qual é a maior bênção? A de Deus ou a do homem? Amados, quando eu falo essas coisas para vocês, eu estou fazendo um grande convite a uma reflexão, trazendo para os amados irmãos uma opção. O conhecimento de quem é Deus na história de Israel natural e na história do Israel espiritual tem que ser enfatizado de uma forma grandiosa. E para falar de Deus, amados, nós podemos dizer que no livro de Isaías diz que as nações do mundo, perante a pessoa de Deus, é como uma gota d'água em um balde. Aí eu te pergunto, nações do mundo, do planeta Terra, se as nações do planeta Terra diante de Deus é como uma gota d'água num balde, imagine o tamanho desse Deus, que jurou pelo próprio nome, que iria abençoar Abraão e que certamente iria multiplicá-lo. Será que esse Deus não é poderoso para isso? Se Deus jurou pelo próprio nome, amados, para você que depositou a sua confiança em Jesus, não há esperança? Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. João, capítulo 15, a parábola da videira, ele disse isso: sem mim nada podeis fazer. João 6,37, Jesus Cristo diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Amados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus Pai de Jesus Cristo, está falando: vem a mim. Se você foi ensinado por Deus nessa noite e você vinha até Jesus, você tem uma garantia na palavra de Deus escrita em João 6,37, e de maneira nenhuma Jesus Cristo te lançará fora. Eu não conheço você, mas Jesus está te convidando para vir até Ele, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, render a sua vida a Ele. Jesus Cristo está dizendo que aquele que é ensinado pelo Pai, que vem até Ele, de maneira nenhuma Ele o lançará fora. E lembra-te, Deus fez uma promessa, está escrita no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 13 e 14, e Deus prometeu a Abraão, jurando por si mesmo, pelo seu próprio nome, disse: por mim mesmo, Abraão, eu juro que te abençoarei, e te abençoando, te multiplicarei. Porque Deus, por causa da fidelidade de Abraão, prometeu que ele não mudaria de maneira nenhuma a palavra dele para com Abraão, mas que a aliança dele com Abraão seria eterna. Assim, meu amado irmão, eu te convido a vir até Deus e fazer também aliança com Jesus para que a bênção de Abraão chegue até a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Eu agradeço você que ficou até agora. Estou encerrando. Quero que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó te abençoe. Assim como quero a bênção de Abraão para mim, para minha casa, minha parentela e para todo aquele que me ouve. Peço a você, deixa o seu like, compartilha e manda essa palavra para outras pessoas, porque ela é uma palavra digna de crédito. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus Cristo.